Este é um vídeo Mukti. Mukti é uma palavra do sânscrito que quer dizer libertação, em alusão ao conhecimento que este vídeo irá gerar e que pode ser libertador. Liberta, porque ao aprender descobrimos que podemos ensinar, porque também ensinando podemos aprender e ainda nos divertir. Este vídeo tem por objetivo apresentar e contextualizar os temas abordados por Michel Lore no capítulo 8 do seu livro, Acidentes Industriais, o custo do silêncio. O capítulo 8 tem como título Da palavra dos operadores à comunicação bloqueada. Uma corrente de pesquisas iniciada na França dedicou-se a estudar no local, em campo, a situação do trabalho e dar a palavra aos operadores. Através dessa escuta, as pesquisas buscam uma descrição subjetiva do trabalho, ou seja, cruzar a linha dos manuais de procedimentos e evidenciar as adversidades do trabalho e a forma que os operários a resolvem. Essa escuta é praticada, em geral, no horizonte dos grupos de trabalho. Por se tratar de um trabalho que leva em conta o pensamento coletivo, existem algumas particularidades que foram levadas em conta, como diferença de interpretação pelos integrantes do grupo, tom de discurso e hesitações. Neste estudo, somos capazes de contemplar como as pesquisas no campo da segurança do trabalho evoluíram e como cada vez mais buscam aproximar dos operadores e entender a sua realidade. Para a realização do trabalho adequado, especialmente os trabalhos realizados em fábricas ou que expõem o trabalhador a riscos, desenvolveu-se normas de trabalho. As normas de trabalho, ou procedimentos de acordo com as empresas, têm por objetivo educar o trabalhador sobre a forma mais adequada de executar uma atividade ou operar máquinas. Porém, existe um objetivo implícito desses manuais: controlar o modo de pensar e fazer dos trabalhadores. Esse modo de pensamento se iniciou com o modelo taylorista e pode ser exemplificado por um trecho do filme Tempos Modernos, de Charles Chaplin. Por este exemplo, podemos perceber que os operadores tiveram sua autonomia de pensamentos inibida e seu papel se limita apenas ao papel de executor da atividade. As pesquisas que se aproximam da realidade do trabalhador concluíram que os manuais de procedimento são modelos ideais de trabalho, mas não cobrem as eventualidades que ocorrem no ambiente de trabalho. A diferença entre trabalho real e trabalho prescrito pode ser exemplificada pelo acidente em 3 Mile Island, em 1979, que uma das causas do acidente podem ser 1. Problemas na nomenclatura dos componentes apresentados no manual e aqueles visualizados nos painéis. 2. A existência de tempos diferentes de execução para um mesmo procedimento descrito, que são exemplificados no trecho a seguir. No manual diz para fechar a válvula 76, mas aqui não tem a válvula 76. Sabendo-se da existência de um hiato entre o que é prescrito e o trabalho real, e que a prescrição não prevê inúmeras dificuldades que podem aparecer no cotidiano do trabalho, é natural questionar como os trabalhadores lidam com esta lacuna. Consultas a outros estudiosos do tema mostram que a psicodinâmica do trabalho se divide em duas categorias: organização do trabalho e mobilização subjetiva. Dentro de mobilização subjetiva, existem duas ramificações abordadas pelo autor estudado: inteligência prática e cooperação. Diz-se que o trabalho só é efetivo quando houver mobilização das inteligências individuais e coletivas. A partir do enfrentamento de situações adversas, desenvolve-se um conhecimento que, ao torná-lo coletivo, torna-se ação de cooperação, ou seja, trabalhadores desenvolvem procedimentos particulares para determinados tipos de situações, como por exemplo o caso do operador que antes de qualquer situação crítica enrola e fuma um cigarro para poder planejar as ações seguintes. Outro caso que pode exemplificar a cooperação citada pelo autor é o caso do operador que tinha medo de ir sozinho a determinada sala de uma usina nuclear. Assim, os funcionários em conjunto determinaram que sempre iriam em duplas até a sala, o que não resolvia apenas o problema do medo, mas permitia uma intervenção mais rápida em caso de acidentes. Assim como os manuais são modelos ideais de trabalho,
os trabalhadores desenvolvem estratégias para lidar com os imprevistos e situações eventuais. Ou seja, uma complementação aos manuais é o conhecimento prático dos trabalhadores, aliado com as estratégias desenvolvidas em determinados tipos de situações. Com base nos resultados apresentados pelas pesquisas e mostrados até aqui, surge a indagação se existe algum interesse dos executivos em entender as razões e o funcionamento dessas regras informais complementares aos manuais de procedimentos. E a resposta é não. Segundo Lore, a comunicação corporativa é unidimensional e altamente descendente. Para os executivos, o trabalho é uma simples atividade de conformação ao que foi planejado e definido, o que deixa a comunicação das organizações da seguinte forma: os manuais de procedimentos elaborados pelos executivos são de certa forma empurrados para os operadores e a troca de informações e experiências ocorre entre os operadores de forma lateral. Porém, deveriam ser da seguinte forma: a comunicação deve ser facilitada e não encontrar elementos que a impeçam de fluir, permitindo ao trabalhador ser ativo no que se refere às regras do seu trabalho, que é primordial para a dinâmica da segurança do trabalho.